Oi, hoje eu vou falar para vocês de um filme que está no catálogo da Netflix chamado Mary Com. É um filme indiano e, por sinal, muito bom. A narrativa do filme é assim: é, há uma casa de uma pequena fazenda na Índia de pessoas bem pobres, tem só uma vaquinha e ela é bem pequena e ela acha no lixo uma luva de boxe. E ela fica encantada com essa luva. E ela sempre gostou de briga. Ela sempre entrou em tudo quanto é confusão na escola. E na medida que ela foi. Acontece, deixa eu falar direitinho. Acontece que quando o pai descobriu que ela tinha uma luva de boxe, ele deu um jeito de tomar aquela luva dela, jogou fora. Mas isso não tirou dela a vontade de ser pugilista. Um dia lá na escola, ela sempre comprava brigas, como eu já falei. E ela brigando e lutando com um cara que estava abusando de uma amiga dela, que ela gostava muito, ela saiu correndo atrás desse cara para bater e tal. E eles foram parar nessa briga, nessa confusão toda. Eles foram parar dentro de uma academia de um senhor e que viu ela ali. E resumindo, ela acabou tendo a oportunidade de. Ela foi chamada para lutar, treinar ali naquela academia de boxe. Mas ela não podia falar para o pai dela, ela tinha medo. A mãe dava apoio. A mãe sempre percebeu que aquela menina tinha um dom para ser pugilista. Mas a menina tinha medo do pai, porque na Índia, né, onde a mulher não vale nada, é aquela coisa mais estranha, aquele preconceito. Mulher é feita só para casar e ter filhos, cuidar da casa, fazer comida. E o pai não queria que ela saísse daquela tradição. E quando ela começa a preparar para ir para academia, fazer os exercícios dela, a mãe sempre acordava e falava: levanta, vai tirar o leite da vaca e deixa tudo arrumadinho. Ela fazia tudo, pegava uma carona no ônibus e ia para a academia treinar. Acontece que os primeiros dias que ela foi para a academia, aquele técnico queria fazer um teste com ela, ver se realmente ela era perseverante. Ele não punha ela para fazer nada, mandava ela sentar num banquinho e ali ela ficava e ele não punha ela para fazer nada. Ela não treinava, ela não fazia exercício nenhum, ficava sentadinha ali no banco. E ele sempre observando o comportamento dela. Um dia ela resolveu contar para o pai, mas chegando lá, ela não teve coragem, porque o pai é muito severo, e ela resolveu ficar escondida mesmo, treinando escondida. A mãe sabia. Ia ter um campeonato ali mesmo na própria cidade, e ela poderia ser, claro, antes disso ela voltou, o cara foi treinar com ela, pôs ela para treinar, ele deu um par de luvas para ela e ela escondeu essa luva dentro de uma malinha lá na casa dela, para o pai não ver. Ia ter esse campeonato. Ela chegando, todo mundo falou que a lista estava lá na parede, que era só olhar se ela estava lá. Ela chegou lá e ela não conseguia achar o nome dela, que ela havia sido selecionada para participar desse torneio. Aí o técnico dela, o treinador dela, veio e falou: Ó, seu nome aí. Ela falou: Mas eu não chamo Mary. Ele falou: Não, seu nome é muito difícil, eu resolvi te dar esse nome de Mary Com. E daí saiu esse nome dela de Mary Com. Acontece que ela foi para esse campeonato. Chegando lá, ela sobressaiu, ela foi eliminando um por um. E aquilo saiu no jornal. A menina indiana que estava muito bem no boxe, e o pai dela acabou vendo, descobrindo que a filha estava participando de boxe.
estava lutando boxe. E o pai ficou extremamente bravo e disse para ela o seguinte: ou você vai escolher, você escolhe o boxe ou seu pai. E ela ficou calada e ele repetia: o boxe ou seu pai. E ela falou: o boxe. Então, daquela hora em diante, ela se dedicou inteiramente ao boxe e o pai cortou relações com ela. E ela foi crescendo, o nome dela foi sendo noticiado, ela foi indo para cada vez mais alto naquela profissão de pugilista. Chegou um dia que ia ser televisionado. Nesse inteirinho, quando ela ia treinar na academia, ela conheceu um cara que era técnico de futebol e eles acabaram se apaixonando. Então ia ter esse dia que ia passar pela televisão, todo mundo se reuniu num determinado lugar, inclusive na casa dela, para ver naquelas televisãozinha preto e branco que precisava dar um murro na TV para poder pegar. E o pai queria fazer de conta que não estava prestando atenção. Acontece que a menina foi eliminando um por um e chegou na última que ela poderia ganhar o título daquele campeonato. E o pai não aguentou, foi olhar ela lutar. E ela acabou ganhando. E ela ganhou fama, ela cresceu, ela virou uma pugilista muito famosa. E ali naquele dia que ela havia ganho, aquele namorado dela já tinha pedido ela em casamento. E depois que ela ganhou aquele prêmio, ela falou para ele que podia preparar para falar com o pai dela. E o técnico ficou extremamente decepcionado com ela, porque ela estava no auge, ela estava nos melhores momentos da vida dela em relação ao boxe, e ela ia casar. E ele falou: você casando, acabou sua vida. Nunca mais você vai poder fazer o que você faria. Não, eu vou continuar. Meu marido, o meu noivo falou que tudo bem. E ele: não, 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 não vai dar certo. E não adiantou nada. Ela acabou se casando e o técnico a afastou dela porque ela logo se engravidou e ela foi parir, pariu 2 bebês. Quer dizer, aquela vida que ela tinha de pugilista famosa acabou. Ela se tornou uma mãe de 2 crianças gêmeas. Claro, ela morava bem, o marido dela ganhava bem, mas ela, como profissional, havia terminado ali. E ela começou a sentir saudade. O boxe estava no sangue, estava na raiz, ela precisava lutar. Mas ela tinha 2 crianças, ela precisava cuidar das 2 crianças. E tinha um dos filhos dos gêmeos, um daquelas crianças, doentinha, ela sempre tinha problema de saúde. O marido dela, vendo que ela havia tirado tudo que ela tinha ganhado, ela guardou tudo, medalhas, taças, essas coisas tudo, e ela falou que tudo aquilo tinha passado e que ela não era mais nada, porque um dia dentro do ônibus, ela indo no ônibus com o marido dela, uma criança, mais o pai, falando que ela ia lutar boxe e ser igual a Mari Kon. E, na verdade, ela estava ali na frente da criança, mas ela já não era mais conhecida. Ela dá um autógrafo para a menina e a menina percebe que ela era aquela pugilista famosa. E ela se vê numa situação de maior tristeza. Ela não tinha mais o nome, ela não era mais nada. A federação de boxe também era muito desumana. Eles, quando era tempo do campeonato, quando era tempo de competições, aquele dono da federação, o coordenador da federação, ele dava as piores comidas, ele ficava nos melhores hotéis e colocava eles e os técnicos em alojamento na pior situação e exigia que todo mundo ganhasse. E um dia ela não aguentou, ela acabou falando, ela foi entrevistada, naquele tempo que ela era famosa, ela foi entrevistada e ela falou que
como eles eram tratados pela Federação de Boxe. Aquele cara falou que ela só voltaria a lutar boxe um dia se ela se desculpasse ao vivo. Então, voltando lá onde eu estava, que ela se sentiu fracassada, que ela não era mais nada, que ninguém a reconhecia, o marido resolveu falar para ela voltar a lutar. Falou: você vai voltar a fazer aquilo que você gosta. E ela falou: e as crianças? Eu tomo conta das crianças, você pode fazer. E ela começou a treinar, sozinha. E ela percebeu que sem aquele técnico antigo, ela não era nada, ela não conseguia ir para frente. E ela era expulsa da federação. E ela não tinha mais nenhuma chance. Ela foi atrás do antigo técnico, eles acabaram fazendo as pazes e ela voltou a treinar bem violento mesmo. E ela começou a fazer um treino para competição. E aquele técnico era muito bom. Chegava vezes dela, era dia de treino, dia pesado para ela, a mãe ia lá para casa dela ajudar a cuidar dos filhos. Chegou um dia que ia ter um torneio aonde ia ser a definição da melhor pugilista daquela atualidade. E ela, para ela se inscrever, ela tinha que pedir perdão para aquele cara, pedir desculpas para aquele cara que havia expulsado ela do boxe. E ele é um cara sacana. Mas como ela gostava muito e ela estava preparada, ela falou: eu vou lá pedir desculpas. E ela foi lá no comitê pedir desculpa para aquele homem. Ela foi, eles deram um chá de cadeira nela, não atendia ela. Até que ele foi atender e ela foi ler o que ela havia escrito para ele, que ele tinha pedido para que ela fizesse por escrito o pedido de desculpas. E ele falou: não, não, só isso não, você tem que falar alto, olhando para mim e tal. Ele humilhou ela demais. E ela acabou se desculpando e foi aceita lá na federação. Chegou o dia dela viajar, ela parece que era em Nova Delhi, na capital da Índia, claro, que ia ter o campeonato, esse evento. E ela foi. E quando ela estava lá, ela recebeu a notícia que um das crianças dela, um dos menininhos, aquele que vivia doente, ele estava febril. Mas o marido dela falou que ela não se preocupasse, que ele ia dar um jeito. Enquanto ela estava no alojamento, ali esperando a hora da competição e tal, o marido dela acabou recebendo o diagnóstico que o menino tinha um problema muito sério de coração, precisava passar por uma cirurgia. E ele pensou de não falar para ela. Aí, quando ele viu que a criança ia passar por uma cirurgia muito grave, ele resolveu ligar para ela. E era na hora que ela ia competir. Então, agora eu vou dar o spoiler do final do filme. Quem não quiser saber, é só não continuar vendo ou ouvindo. Então tá, vou continuar. Acontece que ela entrou pro ringue ali para disputar com uma das melhores pugilistas que da atualidade, enquanto ela estava desaparecida no nominato, essa mulher se destacou, essa pessoa. E ela já entrou chorando, porque ela sabia que o filho estava passando por uma cirurgia. E ela entrou ali no ringue, ela apanhou demais. Teve uma hora que ela caiu e mostrava, a criança teve uma parada cardíaca na hora da cirurgia e ela no chão e aquela pessoa fazendo a contagem. Se chegasse até 10, ela estava desclassificada. Acontece que a criança voltou, saiu daquele estado da parada cardíaca e ela também se levantou ali naquela mesma hora. E ela voltou com sangue no olho. E ela lutou demais. E ela ganhou o campeonato. Ela tirou o primeiro lugar. A criança dela se recuperou.
Essa história é verdadeira. No final, ali na hora que sobe os créditos, mostra a verdadeira pugilista. Fala que ela teve mais um filho, fala que ela ganhou e disputou vários outros campeonatos e ganharam todos. É uma história bonitinha, é um filme indiano que vale a pena ver. No mais, muito obrigada, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, veja meus outros vídeos que estão aí. No mais, muito obrigada, tchau, tchau.